Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de geometria plana. E nessa segunda aula, falando sobre ângulos, vamos trabalhar com bissetriz de um ângulo. Na aula passada, a gente viu ângulos opostos pelo vértice, ângulos complementares, ângulos suplementares. E hoje vamos falar de bissetriz de um ângulo. Então, sem perder tempo, vamos desenhar aqui o nosso modelo de ângulo. E o vértice desse ângulo será o ponto O. E os lados passam pelos pontos A e B. Beleza? E eu tenho o ângulo AOB ou BOA. E quem seria a bissetriz desse ângulo? Bissetriz desse ângulo é uma semirreta com origem no vértice do ângulo, ou seja, com origem aqui no O, e que divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Beleza? Então aqui essa semirreta em vermelho dividiu esse ângulo em dois ângulos de mesma medida, né? Então aqui esse ângulo será igual a esse, né? Será congruente a esse, terá a mesma medida. E aqui para diferenciar os dois, vou marcar um ponto em cima dessa semirreta, né? Um ponto C, por exemplo. Então aqui eu tenho o ângulo AOC e aqui eu tenho o ângulo BOC, né? E aí eu tenho que AOC congruente a BOC, beleza? Congruente, para quem não sabe, eles têm a mesma medida, tudo bem? Então, por exemplo, se esse ângulo AOB é 60 graus, né? A semirreta OC dividiu esse ângulo AOB em dois ângulos de 30 graus, né? Então 30 graus aqui em cima, 30 graus aqui embaixo. Se o AOB é 120, né? 60 para cada. E assim por diante, tudo bem? Então bem fácil ainda a gente tá trabalhando. Vamos fazer um exercício, ó. Qual o ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e suplementares? Então ele quer saber que ângulo é esse que é formado por essas bissetrizes, né? E aí a gente destaca que esses ângulos são adjacentes e suplementares. Na aula passada a gente já viu o que são ângulos suplementares, né? Então vamos desenhar aqui uma reta, beleza? E aqui na origem desse ângulo raso, vou desenhar uma semi-reta, né? E aí eu tenho dois ângulos, o quê? Adjacentes e suplementares. Quem é o primeiro? Primeiro é esse aqui, ó. Já trabalhou na aula passada, beleza? E o segundo é o seu suplemento, né? Se eu somar os dois, eu tenho aí um ângulo raso, tudo bem? Então, eu quero saber qual é o ângulo formado pelas bissetrizes desses dois ângulos. Então, aqui, de uma outra cor, vou fazer de vermelho, de azul mesmo, né? Vou traçar a bissetriz desse primeiro ângulo. Então, venho aqui, traço a bissetriz. E aqui nesse segundo, vou fazer a mesma coisa, traçar a bissetriz dele. Beleza? E aí, vamos identificar esses quatro ângulos que eu consegui formar nessa figura, né? Se essa semirreta em azul é bissetriz, significa que dividiu esse ângulo em duas partes congruentes, beleza? Então aqui eu vou chamar de alfa e aqui também de alfa, tudo bem? Você chama da letra que você quiser, né? Duas partes congruentes. E aqui é a mesma coisa, chamar de beta e aqui de beta também, duas partes congruentes, beleza? E aí a gente sabe que se eu pegar essas duas partes, né, alfa e alfa, no caso esse primeiro ângulo tem medida 2 alfa, né, e somar com esse segundo, tem medida 2 beta, né, eu tenho um ângulo raso, beleza? Então, vamos lá, 2 alfa mais 2 beta, eu sei que era o meu ângulo raso, né, eram suplementares, então, igual a 180. Então, aí, colocando 2 em evidência nesse primeiro membro, né, eu tenho 2 multiplica alfa mais beta, igual a 180. Né? E eu posso dividir o 180 por 2. O que sobra no primeiro membro? Alfa mais beta. 180 dividido por 2 é igual a 90 graus. Então, tá aí a minha resposta, né? O ângulo formado
pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e suplementares, no caso o alfa e o beta, né? Alfa mais beta é exatamente um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, um exercício aí bem interpretativo, né? Da gente estar trabalhando. Vamos para mais um. Qual o ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares? Então, exercício análogo ao primeiro, né? Só que agora eu estou trabalhando com ângulos complementares. Então, vamos fazer o esboço de um ângulo reto, né? Eu sei que ângulos complementares são aqueles que somados eu tenho como resultado 90 graus, beleza? Então, aqui eu vou traçar uma semi-reta com origem na origem do ângulo, que vai me dar dois ângulos complementares, ó, o primeiro e esse segundo, beleza? E aí eu tenho o seguinte, vou traçar a bissetriz dos dois, né? A mesma coisa que eu fiz lá no primeiro exercício. Então, aqui de azul ainda, vou traçar a bissetriz desse primeiro ângulo. Então, tá aqui, imagine que essa seja a bissetriz. E a bissetriz do segundo, beleza? Esse de baixo. E aí, o que eu tenho? Eu vou nomear esses quatro ângulos que eu consegui formar. Mesma ideia. Aqui eu posso chamar de X. Aqui também vai ser X, porque é bissetriz. Dois ângulos congruentes. Aqui eu posso chamar de Y. E aqui embaixo também Y. Dois ângulos congruentes, formados por essa bissetriz. Beleza? E aí eu tenho o seguinte, ó, por se tratarem de ângulos complementares, então se eu somar 2x mais 2y, eu tenho o quê? 90 graus. Beleza? Ângulos complementares, né? O primeiro é 2x e o segundo 2y. E usando a mesma ideia, 2 em evidência, multiplica x mais y, tudo isso igual a 90. Posso dividir o 90 por 2. 90 dividido por 2, 45 graus. Né? Exatamente a resposta que eu quero. Ou seja, os ângulos formados pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares, um ângulo de 45 graus, né? Aqui o x mais o y, né? Compreendidos entre essas duas bissetrizes em azul, a gente acabou de ver na nossa construção, que resultou em 45 graus. Tudo bem? Então, outro exercício interpretativo para a gente trabalhar essa noção de bissetriz. Nosso terceiro exercício, ó, dois ângulos adjacentes somam 136 graus. Qual a medida do ângulo formado por suas bissetrizes? Então, aqui mais uma vez eu quero desenhar um ângulozinho modelo. E aqui ao meio, esse mesmo vértice, eu quero traçar uma outra semi-reta, né, para identificar esses dois ângulos adjacentes. Então, aqui o primeiro, vamos ajeitar, aqui o primeiro e aqui o segundo, beleza? E o que ele fala? Esses dois ângulos somam 136 graus. Então, se esse primeiro eu chamar de x, esse segundo só pode ser a diferença, né? Então, 136 menos x. Se eu somar os dois, eu tenho exatamente 136 graus. Eu quero saber qual a medida do ângulo formado por suas bissetrizes. Então, aqui eu venho de azul e vou traçar a bissetriz de cada um deles. Então, a bissetriz do primeiro, beleza? Que vai dividir esse ângulo x em dois ângulos congruentes, né? Então, aqui vai ser a metade do x, então x sobre 2, e aqui também, x sobre 2. Vamos ajeitar, vamos tirar esse x daqui. Né? Para a gente deixar só os dois ângulos formados pela bissetriz. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro. Vou traçar a bissetriz dele. A gente acabou de ver que ele mede 136 menos x, né? Então, esse 136 menos x
vai ser dividido em duas partes congruentes também. Então, aqui 136 menos x sobre 2, 136 menos x sobre 2, dividir em duas partes. E qual é o ângulo formado pelas suas bissetrizes, né? É exatamente este ângulo. Questão parecida com as duas questões que a gente acabou de ver, né? Então, significa que eu vou somar esse primeiro, que é x sobre 2, com esse segundo, que é 136 menos x sobre 2. Beleza? Então, vem aqui comigo. X sobre 2 mais 136 menos x sobre 2. Isso me dá como resultado o quê? Vamos aqui para baixo. Sobre 2, né? Perdão. Mesmo denominador. Então, tenho x mais 136 menos x sobre 2. X menos x é zero. O que que sobra? 136 sobre 2. E 136 sobre 2 é 68 graus. Beleza? Então, tá aí. O ângulo formado pelas bissetrizes é 68 graus, ou seja, metade do ângulo, né? Do ângulo soma desses dois ângulos adjacentes. Tudo bem, pessoal? Ficou claro esse terceiro exercício? Com alguma dúvida, você pode deixar uma mensagem para a gente discutir. E para finalizar, vamos para o nosso quarto e último exercício. Ele fala o seguinte, ó, as bissetrizes de dois ângulos consecutivos formam um ângulo de 52 graus. Se um deles mede 40 graus, qual é a medida do outro? Então vamos lá. Ele fala que os dois ângulos são o quê? Consecutivos, beleza? E aí a gente tem duas hipóteses para levar em consideração. A primeira é se eles são consecutivos adjacentes e a segunda, consecutivos não adjacentes. Então, para cada situação que a gente possa ter, teremos uma resposta diferente, né? Então, vamos desenhar essas situações para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. A primeira hipótese é eles serem consecutivos adjacentes. Então, vamos fazer aqui um desenho para usar como modelo. Então, aí eu tenho dois ângulos, beleza? Aqui eu tenho o primeiro, que eu estou levando em consideração, e aqui eu tenho o segundo, beleza? Esses dois ângulos destacados, eles são consecutivos adjacentes, né? Eles não têm pontos internos em comum, né? Apenas esse lado que está aqui no meio é comum a esses dois ângulos. Então vamos lá, vou traçar a bissetriz dos dois, a bissetriz do primeiro e a bissetriz do segundo, e aí ele fala que a bissetriz, né, as bissetrizes formam um ângulo de 52 graus, onde um deles mede 40 graus. Então, suponha que esse da direita meça 40 graus. Se eu tracei a bissetriz, significa que aqui embaixo eu tenho 20 e aqui 20 também, beleza? E se esse ângulo que está em vermelho, que é formado pelas bissetrizes, mede 52, que é o que ele fala, que só pode ser 32 graus, beleza? 32 mais 20, 52 graus. E se essa semi-reta vermelha também é bissetriz, esse outro trechinho só pode ser 32 também, beleza? Então ele quer saber a medida do outro ângulo. Se esse primeiro mede 40, ó, é a junção desses dois pedaços. O segundo vai ser a junção desses outros dois pedaços, né, que me dá esse outro ângulo, né, de duas marcações azuis aqui, ó. Então, primeira medida, primeira hipótese, né? 32 mais 32, que me dá 64 graus. Tudo bem? Então, aí, a medida do outro ângulo. Essa é a primeira resposta que eu tenho a ser considerada. A segunda é se esses dois ângulos são consecutivos não adjacentes, né? E aí fica um pouquinho mais difícil da gente enxergar, da gente desenhar, mas não é possível, né? Vamos fazer aqui do nosso jeito. Então, aqui fazendo um desenho bem parecido, eu tenho
dois ângulos consecutivos, mas agora não adjacentes. Então vamos lá. Vou pegar esse menorzinho aqui, que vai ser o primeiro, e aí o meu segundo ângulo vai ser esse ângulo maior, beleza? Vou fazer essa marcação para ele, tudo bem? Então agora eu estou levando em consideração esse ângulo pequeno e o segundo ângulo é esse segundo ângulo maior que está sendo destacado aqui, beleza? Percebam que eles têm pontos em comum, né? Todo esse primeiro ângulo vai ser comum ao segundo, tudo bem? E aí ele fala que um deles mede 40 graus, né? Então, vamos fazer aqui para esse menor, esse ângulo de dentro, como sendo 40 graus. Então, se eu traço a bissetriz dele em vermelho, beleza? Significa que eu tenho 20 graus para cada pedaço. Então, tá aí, 20 graus. E aí eu vou traçar a bissetriz do maior, né? Suponha que a bissetriz ela esteja mais ou menos aqui, beleza? Eu sei que está meio torto, né? Mas dividir o ângulo em duas partes iguais, beleza? Primeira parte, duas partes congruentes, perdão. Então, a primeira parte e a segunda parte é essa aqui, beleza? E aí eu tenho esse pedacinho, né, que ficou aí vago, a ser levado em consideração. Eu vou chamá-lo de x, tudo bem? Então, o que que eu tenho como informação também? Que a bissetriz formada por esses dois ângulos mede 52, né? O mesmo caso lá do primeiro item. Então vamos lá. Essa bissetriz é formada por esses dois, esse ângulo formado por essas bissetrizes, formado por esses dois pedaços, x e 20. Então x mais 20 igual a 52, que me leva a concluir que o x só pode ser 32, beleza? Se o x ele é 32, então eu vou ter, vamos lá, 20 mais 20 mais 32, que eu acabei de encontrar. Tudo isso nesse primeiro ângulo, beleza? E eu sei que essa segunda parte também vai valer 20 mais 20 mais 32, né? Que é 72. Lembrando que isso aqui é bissetrismo. Então, a primeira parte, que é igual a quem? A segunda. Foi o que eu acabei de destacar, né? Então, se essa primeira parte, 20 mais 20 mais 32, 72, essa segunda também só pode ser 72. Então, quanto é que vai medir esse outro ângulo? Se esse menorzinho, a gente disse que valia 40, né? Essa maior aqui vai ser o quê? Esse maior, né? 72 mais 72. Então, 72 mais 72 vai me dar como resultado 144 graus. Então, tá aí as duas respostas que eu posso ter para esse exercício, levando em consideração essas duas hipóteses, né? Que o problema me deixa em aberto. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa parte que falou de bissetriz de um ângulo, né? Com alguns exercícios. A gente vai aprofundar com muito mais exercícios, bem mais desafiadores que esses. Beleza? Se ficou alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário, né? Que a gente discute tudo de maneira bem minuciosa. Obrigado pela aula de hoje, né? Espero que tenham bons estudos, fiquem todos bem e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.